TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores, numa abordagem prática com tecnologia. Quando eu tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Olá, amigos do TecnoAssist Braille. Nós temos hoje uma coisa muito bacana aqui, a presença de nossa amiga, nossa amicíssima, a cantora Kátia, que é dona de tanto sucesso, tantos discos de ouro, tanto sucesso no Brasil e fora do Brasil. Enchi tua bola agora, hein? Bom, Kátia é uma amiga querida e aqui, Kátia, você não está para falar sobre o seu sucesso, sobre a sua vida profissional, porque isso é uma coisa que todo mundo já conhece, a mídia vive prestigiando você, o Globo de Ouro, agora só porque você está lançando um disco, mas não vamos falar, depois eu vou até deixar você falar um pouquinho sobre esse seu novo disco. Por enquanto, o nosso assunto aqui é Braille. Eu ouvi dizer que você foi alfabetizado em Braille, né? Antônio, primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade de estar participando com vocês aqui. E é um prazer sempre poder estar com você, que é um grande amigo, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E também poder colaborar de alguma maneira, dando meu depoimento, né, sobre o Braille. É aquela coisa, eu realmente fui alfabetizada em Braille, apesar de muita gente boa aí dizer que não, que a Kátia não usa Braille, porque ela só usa o computador e usa só a tecnologia, mas é um engano assim terrível. Porque, Antônio, olha só, eu acho que a gente deve usar tudo que a gente possui na vida. E tudo tem o seu lugar na nossa vida. E o Braille, obviamente, teve um lugar assim na minha vida importantíssimo e continua tendo. Eu fui alfabetizada em Braille. Você conhece a minha vida, a minha história? Claro que eu sei que você foi alfabetizado em Braille, que você é uma grande braillista. Isso, eu comecei a ler com 8 anos de idade, eu já lia livros de 900 mil páginas, aqueles livros enormes em Braille, que você sabe muito bem que os volumes em Braille são grandes, né? Cada livro tem 2, 3, 4, às vezes 5, 6 volumes, né? Então, eu sempre fui uma admiradora assim, muito grande da leitura, né? E lia em Braille. E minha mãe mesmo aprendeu Braille, minha mãe sabe ler Braille até hoje. Ela lê Braille porque eu fui uma aluna, Antônio, do ensino regular, como você bem conhece. E numa época que não tinha DOSBox, não tinha computador, nós tínhamos a máquina Perkins, que a gente tinha que trazer de fora, porque nem no Brasil não tinha. Não tinha essa coisa que hoje você pode comprar em São Paulo uma máquina Braille, tranquilo, em vezes, sei lá como, mas enfim, não tinha nada disso. Mas me diz uma coisa, Kátia, o Braille, muita gente hoje diz, o Braille está obsoleto. Não está, né? Não está, eu vou te dizer por quê. Porque você vê, eu uso, você conhece, sabe que eu uso tudo que é tecnologia, todas elas eu uso. Você conhece, me conhece bem, sabe que eu sou uma pesquisadora de Windows, de Apple, de iOS, de Linux, você sabe que de tudo eu já usei, toda tecnologia falada eu conheço um pouco. Agora, o Braille, ele ocupa na minha vida um lugar assim muito especial, porque existem manuais, por exemplo, que eu escuto, né, em inglês ou espanhol, mas eu sinto necessidade de ler em Braille, então às vezes eu preciso de um material impresso para consulta. O som não te dá detalhe? Não, o som não é que não dê detalhe, mas você às vezes está executando uma tarefa no computador e precisa consultar alguma coisa. E essa consulta você tem que fazer ou através de um outro áudio ou através de um Braille. E às vezes o Braille realmente tem uma necessidade fundamental nessas compreensões, nessa compreensão. Por exemplo, outro dia eu estou te contando isso. Eu estava montando um mapa de bateria, porque nem todas as baterias têm as mesmas ordens dos instrumentos. Quando você toca no teclado uma nota, por exemplo, um dó, ele pode ser um bumbo numa bateria chamada Easy Drums. E numa Addictive Drums pode ser que a ordem dos instrumentos esteja totalmente diferente. Então você tem que mapear o teu computador para cada vez que você mudar de bateria, todas as notas dó serem bumbo, todas as notas, enfim, tocar dentro de uma sequência, de uma lógica. Então, quer dizer, qualquer coisa que tem que ser feita rapidamente em Braille, mais rápido. Não, acessar a informação. É que às vezes a tua informação para o computador é lenta. Você, para criar aquele mapa, para fazer aquela montagem toda dentro de um áudio, ou de repente afinar uma voz, né, de uma Melodyne, e aí é uma coisa lenta, demorada. Então, o que você faz? Você escreve os principais tópicos em Braille, pega aquela anotaçãozinha
e fica ali na tua frente e pronto. Outra coisa que a gente usa muito braille, texto de locução. Um texto para locução, muita gente boa aí que é locutor usa o braille, né? Muita gente boa mesmo. Eu já usei, às vezes não uso o braille, às vezes eu uso o MP3, porque aí a gente coloca o texto no MP3, mas normalmente eu uso o braille para mapear coisas na música mesmo, para colocar, por exemplo, cifras. É legal você ter a cifra de uma música em braille, nem que você não coloque a letra da música. Faça uma anotaçãozinha rápida, por exemplo, uma cifra CFG, AB. Nossa, você escreve aquilo em braille, aí você vai lá no teclado, toca, passa a mão ali no braille, pega assim a mão do lado esquerda, lê, porque eu leio o braille, inclusive, com as duas mãos. As pessoas pensam que eu sou canhota, mas não é. Era o hábito da leitura desde muito criança. Então, eu passei a ler braille com a mão direita, com a mão esquerda e com as duas juntas. Nossa Senhora. As pessoas... E ainda houve gente que chegou para mim e disse assim, porque lá, num lugar assim, houve uma polêmica que você não usava braille, que você não era brailista. Falei, mas gente, que coisa de louco. Quem foi o mal informado? Pois até minha mãe aprendeu braille, porque eu estudava numa escola do governo, uma escola pública, que tinha itinerantes que ajudavam e tudo, mas que é aquela coisa, na época tinham lá suas falhas, tinham lá suas qualidades, muitas tinham qualidades, outras tinham falhas, e as professoras recorriam muito à minha mãe para bater trabalhos. Às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, minha mãe estava sentada na máquina, eu dizia, mãe, você não dormiu? Ela, não, minha filha, acordei agora. Mentira. Tinha passado a noite inteira batendo um livro para que eu pudesse estudar no dia seguinte. Kátia, o papel das mães é fundamental, né? E as mães que sabem braille, então, eles são sensacionais. Sensacionais. Imagina, com 10 anos eu entrei num curso de inglês, um dos clientes do meu pai quis fazer um agrado a ele, por alguma razão que eu não sei qual é, né? Algum negócio lá que eles fizeram, enfim. Aí ele falou, olha, eu vou dar uma bolsa de estudo para um de seus filhos. Aí meu pai falou, olha, então tá bem, vou levar minha filha lá, mas tem um pequeno probleminha. Minha filha não enxerga. Aí o cara ficou louco, nossa, mas como que vai ser? Meu Deus, eu quero te atender, mas eu tenho medo. E como é que vai ser? Aí meu pai disse, olha, experimenta um mês. Se der certo, ela fica. Se não der certo, ela sai. Bom, deu tão certo, que eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer inglês integral no CCAA. Fui a primeira aluna cega a estudar no CCAA. Coisa bonita. No Rio de Janeiro, no CCAA do Meia, né? E a minha mãe bateu meus livros em inglês. Em braille. Tranquilo. Meus livros eram batidos em braille. Se tinha uma figura, por exemplo, no livro, ela abria um parênteses que descrevia homem sentado, mulher em pé, nossa. Enfim. Minha mãe é uma heroína, realmente. E é uma mulher que até hoje ela sabe braille, ela lê. Quando eu vou, por exemplo, pegar um remédio, alguma coisa, eu falo, mãe, olha, tem braille aqui, ó, lê aí. Aí ela, minha filha, eu não perdi a prática, né? Tantos anos depois. Então, eu sempre que ando para lá e para cá, eu levo uma reglete portátil comigo, se eu precisar anotar. Apesar de ter gravador no celular, computador, notebook, tudo, eu sempre levo a minha regletezinha. Se a gente precisa de alguma coisa que precisa do braille, às vezes você precisa até anotar alguma coisa que ninguém precisa ler. As pessoas não querem, você não tem que mostrar para ninguém. Se você estiver num ambiente que tem muita gente, como é que você vai gravar? As pessoas vão saber o que você está gravando. Kátia, é o que eu imaginava mesmo. Eu acho que o braille na sua vida teve uma importância grande e terá muito tempo ainda, porque ele tem um papel fundamental na parte técnica, na parte de anotações, na parte de estudo. Eu gostaria que você desse, então, finalmente, assim, um recado. Se tivesse que dar um recado para alguém, que recado você daria? E, claro, fazendo as suas despedidas. Olha, Antônio, na minha vida o braille é essencial. Eu acho que depende, assim, da utilidade que ele tem na vida de cada um. Mas na minha vida, o braille foi e é e continuará sendo essencial. Quero agradecer a você, enviar um beijo para toda essa galera aí que está no seu curso. Um beijo para você, obrigado por tudo.